O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia Jesus saiu e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhe muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas, quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinha raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram à base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A semente caiu em terra boa e deu fruto. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos na 15ª semana do tempo comum e a liturgia de hoje nos chama a atenção para a palavra de Deus. Primeiramente, vamos definir o que é a palavra de Deus. Quando falamos na igreja, palavra de Deus, vamos ouvir, vamos meditar a palavra de Deus, nós pensamos que é apenas tinta e papel, aquilo que está escrito. Mas vamos um pouquinho mais profundo quando essa mesma palavra que nós lemos nos vai dizer o que é a palavra de Deus. Por isso, no prólogo de São João, capítulo 1, versículo 1, está escrito: no princípio era a palavra, e a palavra estava junto de Deus, e a palavra era Deus. A palavra era Deus. Está falando aqui de Jesus Cristo. Logo, Jesus Cristo, a pessoa de Jesus, é a palavra de Deus. Então, sabendo disso, quando nós falamos, vamos acolher a palavra de Deus, vamos meditar, vamos viver a palavra de Deus, é Jesus Cristo. É viver, imitar, é acolher Jesus Cristo em nossa vida. Então, essa é a primeira definição para nós, mais íntima, do que é a palavra de Deus. E Jesus hoje nos conta uma parábola do semeador que saiu para semear. Quem é o semeador? Que é essa semente? É o próprio Jesus Cristo. Ele é o semeador que saiu anunciando a sua palavra, a doutrina de Deus, o seu conhecimento, e a semente era a sua própria pessoa. Então veja que semeador e semente é a mesma coisa, é o próprio Jesus. Aí Jesus convida outras pessoas para fazerem parte da sua missão, que são os apóstolos, os discípulos. E assim também deu a eles o poder de ser um semeador. Assim é a igreja hoje, que semeia a palavra, que semeia Jesus Cristo. E a semente é a sua graça, é a sua vida, é a Eucaristia, a quem pode comungar. É a palavra de Deus, um alimento espiritual. Aqueles que não podem comungar, mas podem ouvir a palavra de Deus, ver, ler a palavra de Deus. E veja que na primeira leitura de hoje, nos fala o profeta Isaías, que a palavra de Deus vem irrigar e fecundar a terra, germinar e dar semente.
seja, a palavra de Deus não é algo morta. Então ela precisa, como Cristo morreu, essa semente, ela que morre para dar vida, como ele mesmo vai dizer, se o grão de trigo não morrer, não produzirá frutos. Em nós também precisa morrer o pecado, as vaidades, aquilo que não é de Deus, para poder essa semente produzir frutos. Quantas vezes ouvimos de pessoas que dizem: minha vida não muda, eu sempre rezo, eu sempre escuto a palavra de Deus, eu sempre tento praticar um dia sim, outro dia não, a palavra de Deus. Não vai produzir fruto, não vai, porque precisa acolher, preparar esse coração, preparar essa terra para receber essa semente, e quando a recebemos precisamos cuidar. Quantas Eucaristias nós recebemos nos domingos? Quantas palavras bonitas ouvimos de Deus? Quantas vezes ouvimos a missa, alguma pregação? Mas precisa manter essa semente. E aí vem as orações, as lutas, pedindo a graça de Deus, que sem essa graça de Deus, essa semente não produzirá fruto e não vai permanecer em nosso coração. Sem essa graça não conseguiremos suportar os sofrimentos, que nos fala hoje a segunda leitura, que esses sofrimentos do tempo presente nem se compara com a glória que é revelada em nós no futuro. Então os sofrimentos que nós temos no tempo presente, precisamos viver gemendo, como nos fala também São Paulo, nas dores, nas angústias, mas para não perder essa palavra de Deus, não podemos deixar o terreno do nosso coração ser infrutífero, não deixar que a semente do nosso coração seja abalado pelos pássaros, pelo sol, pelos espinhos, pelas pedras. Precisamos cada dia cuidar dessa palavra que está em nós, e Deus fará o crescimento. O crescimento da semente não depende de nós, mas para manter a planta, sim, depende de cada um. Depende também ao terreno do nosso coração ser preparado a cada dia para que Deus venha e faça em nós a sua morada e permaneça junto de nós. Portanto, a oração, ela nos purifica, a leitura nos instrui e a meditação faz com que conservamos na memória aquilo que ouvimos e que também podemos, a partir daí, colocar em prática os ensinamentos de Jesus. Procuramos, portanto, guardar no ouvido do nosso coração a palavra que cada dia nós escutamos nas Santas Missas, a cada dia que nós lemos a Sagrada Escritura, para que essa palavra, essa semente de Deus, não caia à beira do caminho e assim possa ser banalizada e esquecida, para que essa palavra de Deus não caia no nosso coração pedregoso, que não tem raízes de perseverança, mas a qualquer momento nós queremos abandonar Jesus por qualquer sofrimento ou dificuldades, que esse não seja o nosso coração. Quando essa semente vir, ela não encontre este terreno cheio de pedras que não tem raízes. Que essa semente não caia sobre os corações de muitas pessoas que estão cheias de espinhos, aonde ela cresce, mas é sufocada pelas preocupações do dia a dia, pela preocupação do que comer, do que vestir, do que beber, que também é necessário, mas não pode estar acima da preocupação de salvar a nossa alma.
mas que essa semente caia no nosso coração bondoso, com a terra fértil que foi preparada através das orações, das penitências, dos sacramentos e assim por diante. Que essa palavra venha sobre nós e faça germinar e produzir os frutos que dependerá da graça de Deus e do esforço humano. Que Deus nos ajude, caríssimos irmãos, a cada dia purificar, adubar, preparar o nosso coração para receber Jesus, que está na sua palavra, está na Eucaristia, está no nosso interior. Que Deus nos ajude e nos abençoe para sempre.